Muita gente pergunta assim, qual é a diferença de raio-x financeiro ou fotografia financeira, como você gosta de chamar? Mas enfim, algo que traz clareza para você, né? Para quem ainda não sabe o que é o raio-x financeiro, é quando você coloca todas as suas dívidas, todo o seu custo de vida, tudo aquilo que demanda dinheiro para você, que você precisa pagar para ter aquilo ali, no papel, e você consegue enxergar o teu mês ali. E aí você vê se o que você tem de receita está cobrindo aquela fotografia, né, aquelas despesas, ou se você está muito endividado. E aí você vai focando onde você precisa focar para você resolver o problema. Então, isso é você ter uma fotografia financeira. Mas tem muita gente que ainda tem dúvida. Qual é a diferença, Kézia, de fotografia financeira para o mapa financeiro do ano, por exemplo? Como que eu sei que eu vou me organizar e vou ter um ano tranquilo? Essa pergunta é muito interessante. Fizeram essa pergunta no meu direct e eu achei legal trazer esse assunto aqui para vocês. Olha só, se eu tenho aqui quanto que eu gasto no mês, né? E aí eu sei o tanto que vai entrar de receita para mim. Consequentemente, eu já sei o tanto que eu preciso me esforçar para me cobrir aquelas despesas, né? Só que aí muita gente peca porque ele não olha a longo prazo, ele só olha para o mês. Ele não olha, por exemplo, que no mês de janeiro acontece muito de ter. Geralmente tem outras dívidas, como escola das crianças, né, que acontece no mês de janeiro. Às vezes no mês de abril, né, você pode de repente gosta de comprar ovos de Páscoa para algumas crianças ou para seus familiares ou amigos, enfim, de repente é uma data importante para você. E aí você não conta com isso, né? Você não conta com isso. O que acontece? Durante aquele mês ali, você só pensou naquele mês. E aí, de repente, aquele dinheiro que estava ali, você usou para fazer uma outra coisa e não pensou que no próximo mês não ia ser a mesma despesa, aquela despesa ia aumentar. Então, o que é o mapa financeiro? É você olhar para cada mês de forma diferenciada. Tá, no mês de janeiro é um mês caro para mim, porque, por exemplo, aqui em casa, o mês de janeiro é um mês caro para mim, porque eu tenho 2 crianças de idade escolar. Eu preciso comprar os livros deles, eu preciso pagar a matrícula deles, eu preciso pagar, às vezes aumenta a mensalidade, uniforme diferenciado, troca de série, troca de livro, enfim. É um custo muito alto, mochila, material escolar e tudo mais. Então é um mês assim que eu preciso me preparar antes, não é um mês antes, é bem antes. Eu tenho que olhar ali para o meu mapa financeiro, olhar para o ano inteiro. Então eu sei que o mês de janeiro é um mês que tem muita despesa. Outra coisa, mês de julho é o mês de férias. Você não viaja, você não tira férias sem dinheiro. Você precisa de dinheiro para hospedagem, você precisa de dinheiro para gasolina, ou para avião, ou passagem aérea. Porque senão você vai chegar ao mês de julho, você vai ficar parado em casa. Você não vai levar as crianças para lugar nenhum, porque você não olhou com esse olhar. Você chegou, fez ali a sua fotografia financeira daquele mês e aí, não dá. Esse mês está mais difícil, esse mês não vai dar para ir, então não dá. Então, o que é a diferença da fotografia financeira para o mapa financeiro? É você olhar o que você tem, né? Fotografar cada mês e você ter um olhar e você já ir se programando para gerar renda, para guardar. Se de repente um mês você economizou, você já sabe que aquele dinheiro já dá para guardar para as férias de julho. Então você já vai tendo essa visão, né, na frente. Então é muito importante, por isso que muita gente não paga as contas, fica sempre endividado, porque não tem esse olhar macro. Tem sempre aquele olhar para aquele mês, para aquele mês, para aquele mês, e aí ele vive endividado. Por quê? Porque sempre, às vezes, ele é pego de surpresa por ele mesmo, por ele não ter olhado para esse mapa, ele tem que fazer uma despesa ali brusca, que na verdade já ia acontecer, mas ele não se atentou, e aí ele acabou se endividando, aí comprou material parcelado de muitas vezes das crianças, e aquilo já gerou, já entrou em outra conta, já onerou para ele já tem que se esforçar mais, enfim, dá uma bagunça danada. Então é muito importante você ter essa clareza de que você precisa ver o mês, mas você também precisa ver todo o ano, e cada mês você ir já vendo se não dá para você economizar para aquele mês onde você vai ter mais despesa. Não, então isso ajuda muito para você pagar suas dívidas, né? Porque aí vai sobrando mais dinheiro quando você tem esse olhar.